Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa nossa aula introdutória de Direito Tributário, em que nós vamos apresentar alguns conceitos que são importantes para que vocês compreendam aí as nossas aulas futuras, em que nós vamos apresentar os impostos, conforme a divisão adotada aí para cada entre os entes da federação, mas em um primeiro momento vocês precisam estar familiarizados, entenderem essa parte conceitual. Os autores de referência que eu utilizei para preparar a nossa aula de hoje são três. A professora Josiane Minardi, vou colocar o link aqui embaixo da obra dela, para caso você tenha interesse em fazer esse investimento. O professor Eduardo Sabag, também vou colocar o link aqui embaixo. Quem é meu aluno sabe que, na minha opinião, o professor Eduardo Sabag, as obras dele de tributário hoje estão dentre as melhores existentes no mercado, tanto para você poder estudar ao longo do semestre, quanto com uma proposta voltada para a OAB, para concursos. Então, excelente autor, o meu preferido aí, na minha opinião. E também vou colocar aqui embaixo para vocês um terceiro autor, que eu gosto muito, que é o professor Hugo de Brito Machado II. Notem que tem o professor Hugo de Brito Machado, que é um autor até bem clássico, mas esse é o professor Hugo de Brito Machado II, manual dele de Direito Tributário. Vou colocar o link aqui embaixo. Foram os autores que eu utilizei para poder preparar essas aulas, ok? Então, a primeira coisa que eu acho importante nós recapitularmos é o conceito de tributo que está previsto no artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, ok? Então, o artigo 3º, ele fala que o tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, este é o artigo 3º do nosso Código Tributário Nacional, que trata aí do conceito de tributo. Vocês podem fazer a leitura depois. E aí a professora Josiane Minardi, ela tem uma proposta bem bacana de desmembrar aí as partes deste conceito para nós podermos compreender. Então, quando a gente fala que o tributo é uma prestação pecuniária compulsória, quer dizer que o pagamento de tributos é obrigatório. Nós não temos a opção de pagar ou não pagar, os tributos que são devidos aí para o fisco. Nós somos obrigados a pagar, Uma vez que nós estamos na condição de contribuintes, nós somos obrigados a pagar. Então, quando a gente fala que é uma prestação pecuniária compulsória, quer dizer que, independente da vontade do sujeito passivo, ele é obrigado ao pagamento de tributos, ok? E aí, a professora Josiane Minardi, ela continua desmembrando este conceito e ela diz o seguinte: o tributo é pago em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, na verdade, a ideia é dizer que o tributo ele é pago em dinheiro, ele é pago em moeda corrente. A gente está falando de uma obrigação que, como regra, vai ser paga em dinheiro. Via de regra, ninguém pode entregar ao fisco, em forma de pagamento, alguma coisa que não seja dinheiro. Existe uma exceção no artigo 156, inciso 11 do CTN, que fala sobre a dação de bem imóvel. Mas isso aí vai ser uma exceção, Via de regra, vocês vão memorizar que o tributo ele é pago em dinheiro, ok? Outra coisa, uma outra parte importante do nosso conceito de tributo. O tributo ele não é uma sanção por um ato ilícito. A professora Josiane Minardi, ela sempre fala, tributo não é castigo. Você não paga o tributo por você ter violado a lei. Pelo contrário, você paga o seu tributo por você ter incorrido em uma situação legalmente lá prevista em lei, ok? Então, o tributo não é castigo. Agora, embora a hipótese de incidência de um tributo, o que a lei determina lá para que, se você fizer, se você praticar o fato gerador, você vai ter que pagar o tributo, embora nós não estejamos falando aí de atos ilícitos,
né, os produtos, os frutos de uma atividade ilícita, ele pode ser objeto de tributação. Então, por exemplo, lá no imposto de renda, né, quando a gente vê que a hipótese de incidência tributária, que está lá prevista na lei, é auferir renda, quando o sujeito aufere renda, ele vai ter que pagar imposto de renda, independente da natureza, da onde vem essa renda, né, esse dinheiro. Então, tem até um princípio relacionado a isso aí, né, que é o princípio da pecúnia non olet, mas ele vai ser objeto de estudo em outras aulas nossas futuras. A primeira coisa que você precisa saber, né, neste primeiro momento, é que o imposto, né, a gente vai ver que o tributo é gênero e ele se divide aí em diferentes espécies, e o imposto ele é uma espécie aí de tributo, daí o exemplo que eu citei do imposto de renda. Então, você não paga tributos de um modo geral, inclusive impostos, por você ter violado a lei, mas sim por você ter incorrido em situações legalmente previstas. Ainda que os frutos de uma atividade ilícita também possam aí, né, ser objeto de pagamento de tributos, podem ser objeto de tributação. Aí o exemplo do imposto de renda. Uma outra parte importante do conceito de tributo significa dizer que a gente está falando de uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, né, que não constitua sanção de ato ilícito. E a quarta parte do nosso conceito de tributo é instituída em lei. Então, o tributo só pode ser instituído, né, por meio de lei. Aí a gente vai pensar aí em lei em um sentido mais amplo do que parece em um primeiro momento. Nós estamos falando de um instrumento normativo com força de lei, porque, por exemplo, é possível, né, que este tributo ele seja instituído aí por meio de medida provisória, conforme o artigo 62 da Constituição. Então, instituído em lei, a gente vai entender aí, né, de um ato normativo com força de lei. E aí, por fim, a última parte, né, a quinta e última parte do nosso conceito de tributo é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que significa dizer que a forma que o poder público usa para cobrar tributos não está sujeita à discricionariedade, não há margem de liberdade de escolha do poder público na hora de ele cobrar o tributo. Então, ele não vai poder cobrar o tributo, né, por exemplo, um fiscal, de acordo com a conveniência e com a oportunidade dele. Ele vai ter que cobrar o tributo exatamente igual está prevista aí na lei, ok? A cobrança tem que estar prevista na lei. Então, tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa, né, plenamente vinculada. Artigo 3º do CTN é o nosso conceito de tributo. E aí o professor Eduardo Sabag, né, ele conceitua que para a maior parte da doutrina existem 5 espécies de tributos, certo? Falei para vocês que tributo é gênero, né, e a gente tem 5 espécies de tributos. E aí é a mesma teoria, né? A maior parte da doutrina adota a mesma teoria que é reconhecida pelo STF, que é a teoria pentapartida, né, na qual nós teríamos aí 5 diferentes espécies de tributos. E quais que são essas diferentes hipóteses, né? Essas diferentes espécies, de tributos? Olha só. Em um primeiro momento nós temos impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essas 3 primeiras espécies de tributo, impostos, taxas e contribuições de melhoria, elas estão previstas tanto no Código Tributário Nacional, lá no artigo 5º do Código Tributário Nacional, quanto no artigo 145 da Constituição da República. Então, tanto no artigo 5º do Código Tributário Nacional, quanto no artigo 145 da Constituição da República, nós temos aí diferentes, né, espécies de tributos. Então, as 3 primeiras, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Só que eu falei que nós adotamos aqui, a maior parte da doutrina, né, como o STF, a teoria pentapartida, que reconhece 5 espécies de tributos. Então, estão faltando 2 aí, as contribuições, né, ou contribuições especiais, para poder diferenciá-las, né, de contribuições de melhoria, e os empréstimos compulsórios. Sendo que essas 2 últimas que eu falei não estão previstas no CTN,
essas espécies de tributos, né, elas estão previstas aí na nossa Constituição da República, no artigo 148 e artigo 149 da nossa Constituição, ok? E aí a gente tem outros conceitos importantes, né, que nós vamos estudar aí, que nós vamos falar muito quando nós estivermos estudando, né, os impostos, por exemplo, de competência do município, do estado, da União. Outros conceitos que nós temos que memorizar, o primeiro, a hipótese de incidência. A hipótese de incidência, ela é entendida, né, por alguns autores como sendo a mesma coisa que fato gerador. Mas, para uma parcela da doutrina, existe uma diferença. A hipótese de incidência seria aquela situação que está lá prevista na lei, que se acontecer, se alguém vier a praticar, enseja o pagamento de um tributo. E aí o fato gerador, que é essa expressão que muitos autores usam, né, como sinônimo de hipótese de incidência, o professor Machado II, né, Hugo de Brito Machado II, ele até faz essa diferenciação. O fato gerador é a situação que, quando ela ocorre no mundo concreto, né, enseja a obrigação de pagar um determinado tributo. Então, a hipótese de incidência seria aquilo que está previsto lá na lei. Por exemplo, quem oferir renda vai pagar imposto de renda. Isso é a hipótese de incidência. O que é o fato gerador? O fato gerador é quando aquele sujeito, né, vai lá e ofere renda no mundo dos fatos, consequentemente torna-se aí um contribuinte, né? Ele vai ser obrigado a pagar o imposto de renda. Então, o fato gerador, nas palavras do professor Hugo de Brito Machado II, é a ocorrência, né, no mundo dos fatos da situação descrita na norma como necessária e suficiente, né, à sua incidência. Então, hipótese de incidência é o que está lá na lei que se eu fizer, eu vou ter que pagar tributo. Fato gerador é quando eu faço no mundo real aquilo que está lá na lei, né, que me torna aí devedor de um determinado tributo. Já a base de cálculo é aquela grandeza econômica que vai ser tomada como referência, né, para o pagamento de um determinado tributo. Então, é a grandeza econômica sobre a qual o valor devido a título de tributo, quando ele não for fixado em lei, ele vai ser calculado. Então, a base de cálculo, por exemplo, do IPVA, né, é o valor venal do automóvel, é o valor venal do veículo. Então, é aquele montante que vai ser tomado como referência sobre o qual o tributo ele vai ser calculado. É diferente da alíquota. Né? A alíquota ela já é a parcela da base de cálculo que vai ser tomada para se quantificar o valor devido. Então, a alíquota geralmente, quando ela não for fixa, né, a gente tem diferentes formas do direito tributário colocar isso aí, mas a alíquota, na grande maioria das vezes, ela vai ser um percentual aí que vai ser calculado, né? É um percentual aí que vai ser tirado da base de cálculo e que vai ser um montante que é de fato devido a título de tributo, ok? Então a alíquota vai ser o percentual da renda a ser colhida a título de tributo. Pessoal, é isso, é só uma aula introdutória mesmo, né? Em seguida nós vamos aí apresentar outros conceitos que são importantes. Vamos estudar, né, os impostos municipais, estaduais, federais, dentre outros tópicos que são importantes aqui para nós, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Deixa um like, faça a inscrição, deixa um comentário ou você pode tirar suas dúvidas, né, nas minhas aulas ao longo do semestre. Até mais!